No próximo dia 10, o terceiro mandato do presidente Lula atinge um marco simbólico de 100 dias. Lula prevê apresentar um pacote de realizações, reembalando programas que ficaram bem conhecidos nos seus governos anteriores. É o caso do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos, que ganhou até nome novo, agora é o Mais Saúde. Embora seja um prazo pequeno comparado aos 4 anos de mandato que ele ainda terá, esse período revela o que se esperar da gestão. Sobre os desafios do governo, as metas, erros, acertos, negociações entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, convidamos para o CNN Dois Lados de hoje os líderes da oposição e do governo para debater. São os senadores Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, e Randolfo Rodrigues, do Rede do Amapá. Os senhores são estreantes aqui no CNN Dois Lados, 2 senadores. A gente vinha ali batendo a tecla na Câmara dos Deputados, ouvindo lideranças, deputados. Então eu fico muito feliz por terem aceitado o nosso convite para a gente tocar hoje nos assuntos que têm relação com o Senado, mas com o Congresso como um todo, vocês que têm aí uma visão de 360 graus. Bom, eu vou começar com Rogério Marinho. Senador, em 3 palavras, como o senhor descreve estes 100 primeiros dias do governo Lula? Não começou. Atabalhoado, confuso, sem agenda. O governo não começou. Senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso Nacional, como o senhor descreve em 3 palavras este início de governo Lula? Terminou o tempo da tristeza e o tempo do caos. O país está sendo reconstruído. Bom, vamos falar sobre os 100 dias. Até aqui o governo anunciou alguns programas que são antigos, essa reativação da pauta social. No campo da economia tem batido cabeça aí com o Banco Central sobre a taxa de juros. Finalmente a gente conheceu o novo pacote do arcabouço fiscal, a nova regra fiscal que ainda vai ser apresentada de fato, mas o governo anunciou o que tem ali de pontos principais nessa nova âncora fiscal. Olhando para os 100 dias de governo que aconteceu até aqui, como que o Congresso deve tocar para frente as pautas do governo sobre votação das medidas provisórias, sobre aprovação da reforma tributária e do próprio marco fiscal? Senador Marinho. Olha, nós estamos aguardando aí os projetos que o governo deverá enviar para o Congresso Nacional, né? Nós temos primeiro um impasse que precisa ser resolvido sobre a tramitação das medidas provisórias, que é uma ação ou um assunto que afeta as 2 casas legislativas, mas o fato é que nós não recebemos ainda uma sinalização do governo de que forma essa agenda que ele quer implementar vai ser materializada através de projetos de lei. O único projeto que foi anunciado, né, fruto inclusive de uma conversa que tivemos com o ministro Haddad na semana passada, foi o arcabouço fiscal. Essa conversa foi uma exposição de 10 a 15 minutos do ministro, respondeu perguntas dos senadores e, em seguida, foi disponibilizado um PowerPoint, que eu particularmente só tive acesso após a reunião com o ministro. Nós não temos ainda o projeto, não conhecemos o seu detalhamento, mas é preocupante, né, esse início, porque o ministro projeta um aumento de gastos, de investimentos em função do crescimento da receita na proporção de 70%, mas a partir de uma base que foi inflada no ano passado. É sempre bom lembrar que houve a PEC da transição, 200 bilhões de reais foram acrescidos ao orçamento, dos quais 145 bilhões foram excepcionalizados pelo teto, e há um percentual aí em torno de 70 a 75 bilhões de reais para investimento. Então, nós estamos aguardando aí que haja uma preocupação do governo com a qualidade do gasto público, com a melhoria da ação do Estado, eficiência do Estado. Não se fala mais em reforma administrativa, por exemplo, né, na necessidade de melhorarmos o atendimento à população, melhorarmos a eficiência e a produtividade do governo, e isso certamente vai continuar a pressionar a dívida pública no sentido ascendente, o que vai dificultar qualquer queda de juros e, por via de consequência, crescimento econômico no médio prazo.
Vou passar para o líder do governo, Randolfo Rodrigues. É a mesma pergunta, levando em consideração os programas que foram reeditados, estas propostas na área econômica, os debates que o governo promoveu nestes primeiros 100 dias, como um ataque à alta taxa de juros. O que vai acontecer a partir daqui, pós 100 dias de governo? Como é que o Congresso tende a tocar para frente estas pautas que dependem, né, de aprovação ali no que diz respeito à reforma tributária e também o arcabouço fiscal, líder? Basília, e assim, cumprimentando também meu colega de oposição, o senador Rogério Marinho, é importante só destacar uma coisa. Essa taxa de 13,75%, a maior da história, não veio de janeiro para cá, não. Foi herdada por nós do governo anterior. Nós herdamos a inflação em alta por conta do descontrole de gastos exatamente do governo anterior? Ou será que todo mundo esquece que usaram quase 400 bilhões de reais para comprar a eleição? E sem sucesso, não conseguiram. Houve o maior esquema de compra de votos que tem sentido na história, desde a nossa independência. Foi instituído no governo passado. Se teve um descontrole das contas públicas para o gasto, foi a partir de janeiro, fevereiro do ano passado, com as medidas que foram utilizadas só do ponto de vista eleitoreiro. Isso levou ao crescimento da inflação e levou a essa taxa de juros de 13,75% que nós estamos herdando. Nós inauguramos desde 1º de janeiro um conjunto de ações para reconstruir o país. Basília, faziam campanha contra a vacinação nesse país. A vacinação voltou. Basília, nesse país não tinha programa social para os mais pobres, 3 milhões. O Bolsa Família voltou. O salário mínimo voltou a ter aumento real, o que não tinha há 4 anos. O Minha Casa Minha Vida, um programa de habitação consistente, vai atender até o final desse governo 2 milhões de brasileiros. 25 mil médicos estão sendo contratados para atender as comunidades que mais precisam, em um programa que havia sido desestruturado nos últimos 4 anos. A tabela do imposto de renda voltou a ser corrigida, beneficiando 13,6 milhões de brasileiros, o que não era há 4 anos. Então é importante dizer para que foi a PEC da transição. Porque este governo começou quando o outro governo, na prática, deixou de governar. Aliás, governou pouco. Era muito especializado em motociata, em fake news. Governar era algo que eles não estavam muito acostumados. E desde o dia 30 de outubro do ano passado, se dedicaram somente a tentar dar golpe de Estado. Fracassaram. E nós, na prática, tivemos que aprovar uma PEC da transição para começar essas medidas de reconstrução. Essas medidas agora têm que ser aprovadas pelo Parlamento. O ministro Fernando Haddad, como foi muito bem dito pelo meu colega de oposição, esteve na Câmara e no Senado essa semana. Fez a apresentação do que vai ser o novo arcabouço fiscal, a nova âncora fiscal. E eu não acredito que meus colegas de oposição vão votar contra. Porque, veja, eles vão de convir comigo que responsabilidade fiscal não é um princípio de direita, nem de esquerda, nem de centro. É um princípio do Estado brasileiro. Então, até em coerência ao discurso, eu quero contar e contarei com o voto favorável deles para a nova âncora fiscal que está sendo apresentada. Os senhores são 2 políticos experientes, o próprio senador Marinho até já foi ministro de governo do desenvolvimento regional, então são 2 políticos que já estiveram do lado da oposição e já estiveram do lado do governo. Olhando para esses 100 dias, né, o que o brasileiro já conviveu com o governo Lula, o que dá para apontar de erro e acerto? Eu sei que vocês já trouxeram isso aí, de certa forma, nas respostas anteriores, mas para a gente destacar de erro e acerto deste governo nestes primeiros 100 dias. Eu vou passar a palavra novamente ao senhor senador Marinho, que chegou até a concorrer à presidência do Senado Federal, mas ali na disputa do voto a voto, venceu outro candidato que tinha o apoio do governo. Então, isso, inclusive, é apontado pelo governo como uma vitória ali no Congresso Nacional. Os comandos da casa terem ficado nomes mais alinhados ao governo. E tantas outras coisas que fazem parte da sua pauta. O senhor já foi governo, hoje o senhor é oposição. Olhando para os 100 dias de governo Lula, qual o principal erro e qual o principal acerto? Basília, me permita, eu preciso fazer algumas considerações a respeito do que falou há pouco, entendendo a condução do debate, o não ilustre líder do governo.
né? O senador Randolph ele vai entender que eu preciso fazer algumas pontuações. O senador Randolph começa dizendo que a taxa de 13,75 herdada é a maior da história. Eu convido o senador a estudar a história econômica do país, né? O presidente Lula, no primeiro mandato, inclusive quando chegou ao governo, através do ministro Meirelles, aumentou a taxa de juros para mais de 26% ao ano, né? E antes disso, senador Randolph, essa taxa de juros, na época do descontrole do gasto excessivo e irresponsável que o governo de Vossa Excelência pretende implementar, chegou a 46% ao ano. E na época, dos anos 80 e 90, a hiperinflação, nós tivemos a inflação de quase 90%, 80% ao mês, né, com essas teorias de emitir dinheiro sem lastro, que voltam hoje a permear os corredores do governo federal, infelizmente. Quando se fala dessa questão do arcabouço fiscal e da responsabilidade fiscal, Basília, me desculpe, mas é um assunto tão importante que é importante pontuar, né, o que é que está acontecendo com o país. No ano passado, a tal da PEC da transição cresceu, como falei, 200 bilhões de reais a mais. O senador Randolph disse que houve um gasto de 400 bilhões para ganhar a eleição. Então vamos aos fatos. Quando, em 2019, o governo foi iniciado pelo presidente Bolsonaro, nós tínhamos uma relação dívida-PIB de 75,3%. Nós terminamos o período em dezembro de 22 com 73,7%. Então, a matemática mostra que houve uma diminuição da relação dívida-PIB, porque os gastos que ocorreram por ocasião da pandemia e dos efeitos que ela causou, além da guerra da Ucrânia com a Rússia, senador Randolph, foram gastos necessários para evitar a catástrofe econômica e a desassistência a milhões de pessoas que precisavam ser abrigadas naquele momento pelo governo. E mesmo com esses gastos que aconteceram, que foram investimentos necessários, passado o período, o governo rapidamente recompôs a sua situação fiscal, porque não foram despesas permanentes, ao contrário do que o governo que Vossa Excelência representa está fazendo agora. Os 145 bilhões, por exemplo, eles estão acrescidos de forma permanente no nosso orçamento. Os 70 bilhões é a base que o ministro Haddad está utilizando para o aumento de gastos no ano subsequente, na proporção mínima de 0,6% de crescimento da receita. Então, é evidente que os juros não vão baixar com jactância, com grito, com murro na mesa, com golpe de caneta, porque há uma responsabilidade que deve ser levada em consideração pela autoridade monetária. O mais grave é se condicionar o crescimento do país, né, ou a estabilidade fiscal, a condição monetária, que foi o erro dos anos 80 e 90 que resultaram na hiperinflação. Então é muito importante que a gente volte a consultar os livros de história para verificar que os erros que foram cometidos anteriormente estão voltando com muita força agora, o pior, revestidos de uma couraça, de uma carapuça, de um glacê, né, como se fosse uma coisa apetecível. Não é. Repetir os mesmos erros, com os mesmos personagens, e esperar resultados diferentes é sintoma de psicopatia. Então, eu recomendo que o governo tenha muito cuidado, porque nós não fazemos oposição ao país. O projeto que vai ser apresentado, espero eu, após a Páscoa, de arcabouço fiscal, por exemplo, vai merecer da nossa parte toda a atenção. Nós vamos debruçar sobre ele, nós vamos tentar melhorar o projeto. Agora, nós não vamos afundar o país, não vai ser com a nossa digital que o Brasil vai naufragar. Essa é uma preocupação que nós temos. E os primeiros 100 dias do presidente Lula mostram esse tipo de desacerto. É o ministro da Previdência dizendo que não há déficit da Previdência, né? É o fim dos vistos gratuitos para que as pessoas possam viajar para o país do Japão, dos Estados Unidos e de outros países que são emissores de turistas para o Brasil. É o ataque aos marcos, como o marco do saneamento, como o marco das ferrovias. Enfim, nós estamos aí com muita dificuldade de entender o que é que esse governo quer. Aliás, até por decreto,
né, se ataca a Constituição, como é o caso dos precatórios, deixando um mico de mais de 40 bilhões de reais na mão de quem acreditou no Estado brasileiro. Esperamos que o governo melhore nos próximos dias, porque nós todos estamos embarcados no mesmo avião. Senador Marinho, teve acerto? Olha, nesse momento, desculpe, eu não consigo verificar acerto, porque todo dia nós temos um trabalho diferente de nos posicionarmos em função das ações desencontradas que esse governo tem tomado. Eu acho que o grande acerto, e o governo deve fazer isso, né, é começar a trabalhar, a esquecer o presidente Bolsonaro, a virar a página e tratar do Brasil, de administrar o Brasil. Nós faremos a nossa parte, uma oposição vigilante, construtiva, né, sem fazer oposição ao país, não tenha dúvida nenhuma. Senador Randolph, a mesma pergunta sobre erros e acertos do governo nestes primeiros 100 dias. Todo o tempo do senhor. Bom, primeiro só uma consideração, como historiador eu sou, uma rápida consideração em relação ao comentário do meu colega. Em primeiro lugar, tem uma categoria na história chamada anacronismo. Anacronismo é fazer análise de situações do passado com as categorias do presente. O meu colega me parece que incorreu nesse erro de anacronismo. Ele se reportou há 20 anos atrás, no início do governo Lula. Mas, já que foi feito este convite, uma rápida digressão. O presidente Lula herdou daquela vez também uma altíssima taxa de juros e o Brasil em uma crise de crescimento econômico. O presidente Lula deixou em 2010 o país crescendo a 7%, os juros estáveis e o Brasil de volta entre as grandes economias do planeta. Foi este o cenário, foi este o país que o governo do presidente Lula recebeu e deixou 10 anos, e recebeu e deixou 8 anos após. Além disso, em relação à taxa de juros, bom, vocês viram ainda há pouco a pesquisa Datafolha. A pesquisa Datafolha aponta que 80% dos brasileiros aprovam o presidente da República que está debatendo publicamente a taxa de juros. Aliás, eu acho melhor termos um presidente da República que debate a taxa de juros do que ter um presidente da República que recomenda cloroquina em época de pandemia. Eu acho melhor termos um presidente da República que debate a taxa de juros do que um presidente da República que diz que durante a pandemia as pessoas não devem usar máscaras. É este tipo de salto civilizatório que nós estamos tendo. Eu até entendo, eu quero ter com meu colega Rogério Marinho uma relação de líder de governo e líder de oposição, uma relação realmente, do ponto de vista dele, de colaboração. Mas dizer, me permita, que nada aconteceu nesses 100 dias, talvez seja uma espécie de negacionismo herdado. Porque, de fato, no passado, não tinha Bolsa Família, não tinha um programa social consistente que reintroduzisse 3 milhões de pessoas a perspectiva de ter comida, prato da mesa por dia, de ter cidadania. No passado, era auxílios emergenciais. Por falar em auxílios emergenciais, o primeiro de 600, a expansão de gastos, não vamos ter memória seletiva, né? Lembra do presidente na TV atentando contra a pandemia e resistindo à expansão fiscal que era necessária naquele momento e sendo contra os R$600. Foi o ministro Paulo Guedes que, no primeiro momento, fez uma declaração contrária aos R$600 naquela época, em 2020, para os mais pobres. Então, convenhamos, nós voltamos a ter um programa social consistente, que não é programa eleitoreiro, como foi ano passado, que tinha data para acabar no dia 31 de dezembro. Nós voltamos a ter... eu entendo a memória seletiva, porque 4 anos sem reajuste salário mínimo, talvez tenham ficado desacostumados, mas o Brasil voltou a ter reajuste salário mínimo real para os trabalhadores, que não tinham, pelo menos desde 2017. Eu entendo a memória seletiva, porque, enfim, eles eram opositores a ter médicos nas comunidades mais distantes. O senador Marinho é do Rio Grande do Norte. Sabe o que comunidades do interior do Rio Grande do Norte, quanto precisam de atendimento médico e que não tiveram. Nós temos 25 mil médicos brasileiros que vão ser contratados para isso. Enfim, o senador sabe, assim, a memória seletiva dá conta que, por exemplo, no passado não se tinha vacinação. Aliás, tinha um presidente da República que atentava contra a vacinação. Dá uma olhada nos intervalos de televisão e você vê de volta um governo que voltou a incentivar a vacinação dos brasileiros, né?
Em relação aos precatórios, eu quero lembrar, me parece que não foi do ministro Haddad a frase, está vindo um cometa na nossa direção, se referindo aos precatórios. Me parece que essa frase foi do ministro Paulo Guedes. Deixa eu lembrar, parece que o ministro Paulo Guedes foi o ministro do governo anterior, né? Então, vamos aos fatos concretos. Em 100 dias, nós estamos fazendo um esforço danado para reconstruir esse país que foi destruído e envolto ainda em tentativas de golpe. Porque foi isso, do dia 30 de outubro até o dia 1º de janeiro, o governo anterior só se dedicou a tentar um golpe de Estado. E o ápice, a tentativa frustrada, foi o dia 8 de janeiro, quando invadiram os símbolos da República, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Enfim, foi esse país com taxa de juros de 13,75%, a maior taxa de juros, vou ajustar, mas a maior taxa de juros dos últimos anos, que foi recebido por nós. Eu vou fazer esse devido ajuste. Mas foi também o presidente Lula que recebeu uma taxa de juros gigantesca em 2002 e devolveu o país com um crescimento de 7%. Mesmo presidente Lula que volta ao governo agora para reconstruir o país. Para a gente seguir aqui na mesma medida das perguntas, senador Randolph, houve erros nesses 100 dias? Houve um esforço enorme de reconstruir o país. E me permita só um ajuste no título da manchete agora da CNN, porque a popularidade de Lula está em baixa. Um governo que tem 38% de ótimo e bom, conforme a pesquisa Datafolha, outros são mais otimistas, me parece que não é um governo que está com a popularidade em baixa. Olha, é isso. Conversamos com os senadores Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, ele que é líder de oposição no Senado Federal, e o senador Randolph Rodrigues, da Rede, ele que é líder do governo no Congresso Nacional. Eu quero agradecer os senhores pela participação aqui. Esse é um dois lados com 2 senadores. É difícil encaixar na agenda de vocês, mas desde já estão convidados para uma próxima rodada de debates para falar dos 100 dias que estão já passando, né? A marca dos 100 dias já vai ser alcançada na próxima semana, mas para falar também de futuro, né? O que o Congresso, o que o governo estão vendo para os próximos meses. Seja um nada ou um tudo, a gente sabe que de um lado tem uma pedra, do outro tem a vidraça e cada um dos dois tem seus lados, suas opiniões respeitadas aqui. Muito obrigada aos senhores. Até o próximo Dois Lados. Grande abraço, Basília. Grande abraço, Rogério. Tanto por dizer ainda, né, Basília? Vamos embora. Um abraço. Até mais.